Graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Tudo bom? Eu espero que essa mensagem te encontre bem e assim também toda a sua família. Voltamos aqui a falar sobre mandamentos recíprocos ou mandamentos mútuos. Aquelas palavras no Novo Testamento marcada por vós, uns aos outros. Já falamos um pouquinho sobre isso em outro vídeo. Depois você pode assistir aí o primeiro vídeo dessa série e entender um pouco melhor quais são os textos que nós estamos nos referindo. Avançando, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um outro tema, um outro texto bíblico que traz essa temática. O nosso tema aqui, de forma geral, é mandamentos recíprocos, obedecendo à vontade de Deus e não a nossa, né? A ideia é que esses mandamentos nos levam a buscar a viver aquilo que não é algo muito natural nem muito confortável para nós, mas que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre amar uns aos outros, né? Temos aqui a palavra do Senhor registrada em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Então, nós vamos falar exatamente sobre esse texto hoje. O que tem se tornado muito comum nas mídias sociais e até mesmo, infelizmente, entre nós cristãos, é observarmos que algumas pessoas escrevem na rede frases do tipo: só vou me importar com quem se importa comigo. Ou ainda, só vou valorizar quem me valoriza. Ou ainda, só vou gastar tempo com quem vale a pena. Embora essas frases tenham se tornado muito comuns nos nossos dias, elas não são frases que trazem uma ética, um pensamento, um comportamento cristão. Muito pelo contrário. A Bíblia nos leva a agir, pensar e ser bem diferente do que essas atitudes, né? Então, devemos assim estar nesse tempo pensando exatamente sobre os mandamentos recíprocos e, em especial hoje aqui, sobre o amor. Aqui em João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, nós lemos assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse mandamento de amar uns aos outros, o mandamento de amar o próximo, essa ideia e essa dinâmica de amor pelo outro, ela é repetida repetida na Bíblia muitas vezes. Mais de 12 vezes nós vamos encontrar referências bíblicas a respeito desse comportamento. Você pode depois aí fazer uma pesquisa na sua Bíblia ou no Google mesmo, ou um aplicativo que você tem aí da Bíblia, e você encontrará várias vezes essa referência de Deus para o nosso coração. O que devemos pensar aqui hoje? Que todos os mandamentos recíprocos, todos aqueles que nós vamos falar ainda, alguns que nós já mencionamos anteriormente, eles estão intimamente ligados ao mandamento do amor. Poderíamos dizer que são como desdobramentos desse mandamento: amai-vos uns aos outros. O amor é o principal mandamento. Jesus Cristo disse que, na realidade, o amor é o resumo de toda a lei. Devemos amar ao nosso Deus, Senhor das nossas vidas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, como está registrado em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28. E aí, quando falamos a respeito do relacionamento com o próximo, Jesus Cristo disse que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a referência lá do texto
Na realidade, a narrativa tem um contexto, e o contexto é esse diálogo, essa conversa a respeito dos mandamentos, da lei. Então, lei e amor tem tudo a ver no que nós dizemos a respeito da vivência cristã, da vida cristã. Então, na base de todos os mandamentos do Antigo Testamento e desses novos mandamentos que estamos aqui pensando como mandamentos recíprocos, está o amor. A grande dificuldade que nós encontramos para viver, para aplicar esse mandamento nas nossas vidas, é porque quando nós falamos de amor, via de regra, pensamos em sentimento. Pensamos o amor de uma forma mais poética, pensamos o amor numa dinâmica como das músicas que ouvimos, pensamos o amor numa dinâmica de um relacionamento paternal, de um relacionamento amoroso, que é aquele despertamento de um sentimento pelo outro, quase que involuntário. Só que quando nós viemos para esse texto, e quando nós olhamos de forma mais específica para o tipo de amor que Deus quer que nós venhamos a vivenciar uns com os outros, nós vamos observar que não é o amor um sentimento. O amor, de fato, não é um sentimento. Esse amor, na realidade, é uma decisão. O reverendo Arival diz assim: o amor cristão não é um sentimento natural, mas uma decisão espiritual. Então, os relacionamentos pessoais na vida do cristão, na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, do discípulo de Cristo Jesus, ele não deve depender do que nós sentimos em relação ao outro, mas deve ser uma decisão em nosso coração, diante daquilo que somos em Cristo Jesus, uma vontade, uma decisão de amar. Na realidade, enquanto cristãos, assim deve ser na nossa vida. Não um sentir para que eu venha fazer o bem, ou honrar, ou orar pelo outro, ou ser suporte na vida do outro, ou, enfim, qualquer outra dinâmica desses mandamentos recíprocos. Eu preciso sentir o amor pelo outro para que aí eu possa, de alguma maneira, exercer alguma atitude, algum ato de bondade, de misericórdia, de auxílio, de suporte. Não. Quando nós falamos de mandamentos recíprocos, e falando aqui a respeito de amor, o amor deve ser uma decisão que eu e você devemos tomar nas nossas vidas enquanto homens e mulheres de Deus. Observamos que o próprio Deus, ele não foi impelido para uma ação de maneira involuntária. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu agir em nosso favor, de maneira livre e voluntária. Livre e voluntária. Deus não sentiu para nos dar algo. Deus não sentiu para que assim viesse a nos amar. Deus decidiu nos amar. Decidiu usar de misericórdia, de bondade, decidiu agir em favor da minha vida e da sua vida. Então, para amarmos com essa qualidade de amor, precisamos exercer essa força sobre a nossa vontade. A palavra amor, aqui na Bíblia, em essência, significa um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor de outra pessoa. Então entendemos esse é o nosso primeiro ponto aqui nessa reflexão a respeito do mandamento amai-vos uns aos outros. Amor aqui não é um sentimento.
Não é algo que eu preciso sentir e eu sinto por esse, não sinto por aquele, então eu faço por esse e não faço por aquele. Eu perdoo esse, mas como eu não sinto isso por aquele, eu não o perdoo. Esse precisa de mim, aquele precisa de mim. Mas eu tenho um sentimento de amor por esse, por aquele eu não tenho, então eu não vou agir de forma amorosa, misericordiosa, bondosa na vida dessa pessoa. Amor no ambiente cristão é uma decisão. Decidimos amar, decidimos agir em favor do outro, do próximo. Amor, então, é esse bem-querer pela vida humana. Amor, numa perspectiva cristã, é uma valorização do ser humano enquanto pessoa, enquanto imagem e semelhança de Deus. Já falamos isso também, há outros vídeos aí que você pode assistir no nosso canal que tem também trabalhado essa ideia. E essa ideia também do amor está associada ao mandato cultural também, onde nós devemos cuidar dentro da sociedade de uns dos outros e cuidar também para que o nosso ambiente, os nossos relacionamentos sejam saudáveis e sustentáveis. Então precisamos entender isso. Essa é a primeira lição para a minha vida e para a sua vida. Ainda devemos pontuar que esse amor, ele é um amor sem desejar nada em troca. Amai-vos uns aos outros. Mas não é um amor motivado pelo que o outro vai fazer por mim. Ele é um amor independente do que o outro vai fazer por mim. Ele é um amor que é um ato, como eu disse aqui, de compaixão, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Também já falamos um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Jesus Cristo nos diz que nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós ou conosco. Então, esse amor, ele é uma ação não motivada por uma troca. Que dificuldade nós temos, na verdade, em relação a isso? Muitos têm ações que nós dizemos assim, como essa pessoa ela é uma pessoa prestativa, como essa pessoa é uma pessoa caridosa, como essa pessoa é uma pessoa bondosa. No entanto, muitos de nós nutrimos no coração o sentimento de que o outro, a quem fazemos bem, se torna devedor. Devedor. E quando nós não nos sentimos sendo tratados da maneira que nós criamos uma expectativa diante daquilo que fizemos, nós nos sentimos tristes, frustrados e até mesmo com raiva. Por quê? Porque o nosso coração, ele lançou uma ação em favor do outro numa perspectiva de troca. Amai-vos uns aos outros. A ideia é que na dinâmica cristã, todos os que são irmãos em Cristo amem uns aos outros. No entanto, não significa que eu devo amar o meu irmão e ser bênção na vida dele, esperando que ele faça o mesmo por mim, e que, uma vez não fazendo, ele não se torna mais digno se precisar de alguma coisa de mim. Então, entendamos isso, que esse amor, ele não deve ser algo que deva gerar no meu coração e no seu coração orgulho. Algo no qual nós nos colocamos num lugar, numa posição de superioridade ao outro, ou num lugar, numa condição onde o outro se torna eterno devedor a mim. Tomemos cuidado com o nosso coração. Analisemos e avaliemos a cada dia os nossos sentimentos. E nos perguntemos sempre, quando estamos fazendo bem por alguém, por que estamos fazendo? Amai-vos uns aos outros, é a palavra de Cristo Jesus para mim e para você. Mas essa palavra é uma ordem que Cristo nos dá, que deve ser feita, obedecida por mim e por você, pelo simples fato de sermos nós
homens e mulheres de Deus. Amar. Amar o outro. Ame, meu irmão. Ame, mas ame sem colocar peso sobre a vida do outro. Seja útil nesses dias, então, que temos vivido. Seja útil, seja prestativo. E siga a recomendação bíblica, que o que você faz com a sua mão direita, a sua mão esquerda não saiba. Seja útil. Comece pela sua casa. Ame seu filho, seu pai, sua esposa. Não esperando que você fazendo algo, você tenha então que receber algo em troca. Mas ame. Ame de maneira que seja uma decisão sua. Uma decisão de ser bênção na vida do outro. De ser útil na vida do outro. Encerro pensando com você. Hoje, você amou os seus? Amou o seu vizinho? Amou o desconhecido? Amou seu pai, sua mãe, seu filho? De que forma você amou? Amou e já colocou na conta uma dívida alta para o outro e na primeira oportunidade você fará as suas cobranças? Ou você amou de forma livre, voluntária e espontânea? Porque o seu mestre, o seu Senhor, o seu Deus te disse: amai-vos uns aos outros. Nós vamos seguir com outros vídeos, você vai poder acessar ainda nessa linha de pensamento sobre amai-vos uns aos outros, mas deixo aqui com você essa primeira reflexão. E a minha oração é para que para que você, para que nós aprendamos a amar como Cristo nos amou. Deus eterno, bendito e santo, abençoa teu servo, tua serva que ouve essa palavra. Ó Deus, e capacita-nos a amar, porque tu sabes que em nós mesmos não temos essa condição. Dai-nos a graça de vivermos num ambiente de amor, que a começar em mim, a começar no teu servo e tua serva que nos ouve, sua casa, sua vida, sua sociedade, a igreja, enfim, onde ele e ela estiver, a começar nele, possa, Senhor Deus, o amor ser, Senhor Deus, uma realidade na vida e no ambiente em que ele vive. Ajuda-nos a obedecermos esse mandamento de amai-vos uns aos outros. Fica com a gente aí, segue os outros vídeos, tá bom? E se você achar que é algo que abençoou a sua vida e que pode abençoar a vida de outras pessoas, compartilha e transmita essa palavra também de bênção para a vida de outras pessoas. Paz em Cristo. Deus te abençoe.